Estamos abrindo hoje a última série de mensagens de 2024. Olha só, que coisa doida, né? Como o tempo passou rápido. A gratidão no nosso coração por tudo que a gente viveu nesse ano, tantos ensinamentos, tantos sermões que marcaram a nossa vida. E hoje a gente está abrindo uma série que aponta para uma das datas mais importantes dentro da história do cristianismo, que é o nascimento de Jesus. O nome dessa série é E o Seu Nome Será. E o Seu Nome Será. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro ponto de Isaías capítulo 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, já vai abrindo Isaías 9, versículo 1. E eu acredito de verdade que mais importante do que a gente falar sobre o nascimento de Jesus, porque é muito bonito a gente falar sobre o Jesus que nasceu ali num lugar muito pobre, que ficou deitado entre animais, numa manjedoura. Mais importante do que falar sobre esse Jesus é a gente conhecer esse Jesus que nasce ali naquele lugar. Porque muitas pessoas conhecem a história de Jesus, mas para muitos a história de Jesus é simplesmente a história de um bebê deitado numa manjedoura num shopping da cidade. A história de Jesus, para muitos, é a história que pastores evangélicos contaram, ou que padres contaram. Para outros, Jesus é uma figura importante da história, um bom homem, um grande profeta. Mas o momento mais importante da nossa vida não é quando a gente ouve e vê outras pessoas falando sobre Jesus. O momento mais importante da nossa vida é quando a gente descobre Jesus de maneira íntima e pessoal. Essa revelação de Jesus de maneira íntima e pessoal é o que realmente diferencia a nossa história. E o objetivo dessa série é justamente esse: iluminar o nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus, sobre quem Ele é e principalmente sobre aquilo que Ele faz na vida de alguém que se entrega totalmente a Ele. Então, toda a base dessa série de mensagens estará em Isaías capítulo 9, dos versículos 1 ao 7. Então, domingo que vem, nós vamos ler esse mesmo texto, tá bom? E olha só o que esse texto diz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Tudo isso por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, diga comigo por favor, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida de Isaías e por todos os ensinamentos que o Senhor já vai trazer para nós. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para não perder o costume, para a gente entender melhor esse texto, precisamos voltar lá no tempo de Isaías. E o tempo de Isaías, aqui nos capítulos 8 e 9, é um tempo muito delicado, porque o reino de Israel, ele está dividido em duas partes já. Israel ao norte e Judá ao sul. Então aquele reino que era bonito no começo, agora ele já rachou na metade e as pessoas estão divididas. Especificamente no capítulo 8 de Isaías, a gente vai ver os dias de escuridão que aquela galera estava passando, dias de temor, dias de incerteza, muitas ameaças, principalmente da Assíria, tentando invadir ali os dois reinos, e então só por isso o povo já estava numa situação muito difícil.
A segunda coisa que estava acontecendo ali é a relação do povo com o Senhor. Essa relação estava muito abalada, principalmente por conta da idolatria, a ponto de a confiança do povo estar muito mais ligada a alianças externas do que na aliança do povo com Deus. Então, para se proteger daquele combate que estava prestes a começar com a Assíria, ao invés do povo dizer assim, vamos se apegar à mão do Senhor, porque o Senhor nos tirou das mãos dos egípcios, o Senhor fez grandes coisas por nós até aqui, Ele vai livrar a gente mais uma vez. Ao invés de se apegar a Deus, o povo começou a dizer assim, se nós fizermos as alianças certas com outros povos, a gente vai conseguir se dar bem nessa. Eles estavam valorizando muito mais as suas próprias conexões com outros povos do que o poder do Senhor para livrá-los. E é justamente nesse momento, diante de um sistema muito corrompido e que oprimia o seu próprio povo, que Deus levantou Isaías como uma voz profética para esse tempo, para anunciar que um novo tempo estava a caminho. A fala de Isaías, a gente vai perceber que ela chega como uma dobradiça da história, mas não só para a história de Israel, mas também para a nossa história, porque o Isaías, ele está sendo porta-voz de uma mensagem que serve para o povo de Israel, mas que serve para cada um de nós hoje também. Por isso que o Isaías, ele é chamado muitas vezes, dentro da teologia, de profeta messiânico, porque muitas das profecias de Isaías apontavam para o Messias, elas apontavam para aquele tempo, obviamente, mas ao mesmo tempo apontavam para o Messias. E a gente vai ter plena convicção disso quando Jesus nasce, porque todas as profecias que os profetas tinham dito sobre Jesus se concretizam nele. Alguns diziam que ele ia crescer numa cidade pobre, ele cresce numa cidade pobre. Ele ia nascer num lugar muito pobre, ele nasce num lugar pobre. Outras profecias diziam que ele ia sofrer muito, homem de dores, ele sofre tudo. Então, esses profetas são chamados de messiânicos em Isaías também. Agora, a mensagem de Isaías, ela é uma mensagem de esperança para um povo que sofre. Agora, ao mesmo tempo, apesar de falar sobre esperança, e essa é uma coisa muito importante quando a gente fala sobre profecia, diferente do que muitos entendem como profecia, a verdadeira profecia bíblica, ela nunca é apenas uma mensagem para amaciar o ego das pessoas. Você já viu profeta que só profetiza bênção? Eu já vi. Não, porque Deus, você não é cabeça, você não é cauda, você é cabeça. Porque Deus vai te tirar aqui, e vai te colocar lá. Porque você vai crescer e você vai ver as mesas que você vai sentar, e aí só profecia de bênção, e está tudo certo, Deus promete coisas boas também, mas a profecia bíblica, a profecia que vem da palavra do Senhor, sempre vai caminhar em duas realidades. O profeta é sempre a pessoa que vai denunciar o caminho e anunciar o caminho. O profeta vai ser sempre aquele cara que vai falar assim, esse caminho que vocês estão indo não é bom, está aqui o caminho bom para vocês seguirem. Olha, Deus está mandando dizer para vocês que esse lugar aqui, o que vocês estão fazendo não é muito legal. Se vocês mudarem de postura, isso aqui é o que Deus tem para a vida de vocês. É exatamente isso que Isaías faz. Porque no capítulo 8 a gente enxerga o profeta denunciando o caminho de idolatria, denunciando o caminho errado no meio do povo, e agora no capítulo 9 vem a mensagem de esperança. Por isso, tome muito cuidado quando você receber muitas profecias seguidas, que eu não quero dar a impressão também de que eu acredito em profecia. Você acredita em profecia, irmãos? Amém? Eu acredito. Eu tenho dificuldade com profetada. Aí quando a pessoa vai, você tem que ter, né? A profecia é a única coisa que a Bíblia diz para a gente pesar na balança. Vê se vem de Deus mesmo. Então, tome muito cuidado. É exatamente o que Isaías faz. Traz uma mensagem de esperança. Por quê? Porque o Evangelho também é isso. É por isso que todas as mensagens que eu trago aqui, ainda que sejam mensagens às vezes duras, mas são mensagens que terminam num caminho de esperança. Por quê? Porque as coisas vão melhorar. Se não melhorarem aqui, vão melhorar lá. Deus continua no controle de todas as coisas, até mesmo das coisas ruins que nos acontecem. E essa é a primeira mensagem que eu quero trazer para o nosso coração. Eu não sei como que foi o seu ano de 2024. Eu não sei se foi um ano de mais batalhas
perdidas do que vencidas. Eu não sei se você chorou mais do que riu. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu posso te garantir que a escuridão e a angústia não duram para sempre. Essa é a mensagem do profeta Isaías e essa é a mensagem do Senhor para nós. Escuridão e angústia não duram para sempre. Não existe crise que dure para sempre, não existe problema que dure para sempre, não há lágrimas que durem para sempre. Se o nosso 2024 foi desafiador, eu creio em nome de Jesus, 2025 pode ser um ano de conquistas e de alegria para cada um de nós, em nome de Jesus. Vocês creem nisso, amém? Amém. E aí é debaixo dessa visão que o Isaías teve sobre o Messias, que a gente vai caminhar hoje e também nos próximos domingos. Olha só, Isaías disse: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, ou ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O Isaías trouxe 4 realidades sobre Jesus, e hoje a gente vai falar sobre a primeira realidade. Jesus era, é e sempre vai ser para cada um de nós um maravilhoso conselheiro. É interessante a gente pensar hoje aqui, irmãos, na figura desse Cristo, que além de ser o nosso Salvador, é também a nossa fonte de maravilhosos conselhos. Vale lembrar que nos tempos bíblicos, os conselheiros eles tinham um papel fundamental na história, principalmente dos reis. Dentro dos reinados, existia o papel do conselheiro para, literalmente, aconselhar os reis antes das tomadas de decisões importantes. Então, o rei estava decidindo sair para a guerra. Antes de sair para a guerra, ele consultava os seus conselheiros. Será que eu vou mesmo? Os conselheiros, normalmente, eles eram homens sábios, estrategistas ou líderes espirituais, que ajudavam os reis a tomar boas decisões em questões políticas, militares e questões do cotidiano também. Eles tinham uma influência direta na direção que o reino tomaria, porque o rei escolhia o conselheiro para ouvir o conselho. Ele não escolhia o conselheiro para tomar suas próprias decisões, E hoje não é diferente, tanto nos governos, nas empresas, nas igrejas, normalmente nós também temos conselheiros, porque a presença de conselheiros é inegociável, por mais que às vezes eles possam falhar nos seus conselhos, porque nem todo conselheiro vai acertar todas as vezes. Agora, quando a gente olha para Jesus, essa é literalmente a grande diferença entre esse que é um maravilhoso conselheiro e entre todos os outros conselheiros que poderiam passar pela terra. Porque Jesus não seria um conselheiro qualquer, ele seria o maravilhoso conselheiro. No original, essa palavra maravilhoso, ela parte de uma raiz que, no final das contas, vai virar algo como extraordinário. Então, a gente poderia dizer que Jesus é o nosso extraordinário conselheiro. Vou ficar aqui, tá bom, irmãos? Extraordinário conselheiros, Paulinho. Isaías está falando aqui sobre um conselheiro perfeito, sobre alguém cujos os conselhos excederiam toda a compreensão humana. Ele não é só um conselheiro sábio, inteligente, experimentado na vida, não. A gente está falando de alguém que é literalmente um conselheiro divino. A gente está falando de um conselheiro que não apenas tem conhecimento sobre política e finanças, ele tem conhecimento sobre o nosso coração. Ele sabe o mais profundo do nosso ser. Alguém pode te dar um conselho e dizer assim: compra e vende esse carro, faz aquilo, faz isso, sem ter total compreensão de como está o seu coração. Deus não. Deus conhece você antes mesmo de você abrir a sua boca para falar, Ele já sabe o que você ia dizer. É por isso que Ele é um conselheiro acima da média. Significa que aquilo que parece confuso demais para nós, é algo que Jesus pode responder com muita facilidade. Então, pensando nisso, eu trouxe 2 verdades para o nosso coração sobre esse tipo de conselheiro, esse conselheiro maravilhoso que nós temos, que é Jesus. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre Jesus é que Ele nos guia com uma sabedoria do céu. Jesus, ele não tem uma sabedoria humana, simplesmente. Ele nos guia com uma sabedoria do céu. Existe um ditado popular, muito famoso, que diz assim, se conselho fosse bom, não se dava.
Só eu conheci esse ditado, porque no culto da manhã foi a mesma coisa, ninguém reagiu, ninguém falou nada. Falei, nossa, é um ditado muito famoso, mas só eu sei no caso, então vou ensinar para vocês. Tem um ditado popular, Luquinhas, que diz assim, ó, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ah, olha só que sabedoria popular, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E é muito interessante, porque essa fala é um reflexo do pensamento de muitos de nós, ainda que a gente não diga com muita frequência, da falta de confiança que a gente tem no conselho de todas as outras pessoas. Eu não sei se você já recebeu o conselho de quem não conhecia a situação por completo, mas tinha que opinar. Já viu gente que tem que opinar? Você conhece gente assim? Se você for assim, meu irmão, Deus vai tratar o seu coração hoje. Mas tem gente que não consegue passar por nada sem abrir a boca. Aí ela está ali, ela quer opinar, ela quer falar. Ah, eu estou pensando, oi, você está pensando no quê? No quê? Não, eu estava pensando em comer ali no McDonald's. Não, McDonald's não, ó, segue meu conselho, vai no Burger King. Eu falei assim, mas você não sabe nada, eu queria comprar um McLanche Feliz. Tem um McLanche Feliz no Burger King? Ah, não tem, nesse caso você tem que ir. Sabe, gente que normalmente quer dar conselho, quer dar pitaco, mas não faz ideia do que está acontecendo na sua vida, não conhece a situação por completo, mas tem a necessidade de opinar. Irmãos, tem algo que Deus me libertou já há algum tempo atrás, e eu vou orar para Ele libertar você também. A necessidade de falar o tempo inteiro sobre a vida das pessoas, sabe? Tipo assim, não, eu posso te ajudar, eu posso ajudar vocês. Por quê? Porque eu sou pastor, eu tenho as soluções, está na palavra. Então eu tinha, hoje eu não tenho mais, graças a Deus, a necessidade de opinar sobre tudo. Sobre tudo, eu era especialista em tudo mais ou menos, sabe, já viu um especialista em tudo mais ou menos? Deus te liberta disso hoje em nome de Jesus, você não precisa dar sua opinião sobre todas as coisas, amém? Tem coisas que você só vai ouvir e falar assim, que coisa, né, beleza, vamos almoçar? E você segue a sua vida, você vai ver isso é libertador, olha que coisa boa, só de falar já é bom, não é? A pessoa fala, nossa meu, que difícil a minha vida, meu ano foi uma porcaria e tal, fala, puxa vida, hein meu irmão, beleza, o que você vai comer hoje? Outra coisa, você já recebeu o conselho de quem você não tinha certeza de que queria o seu bem de verdade? Aí você ouve o conselho e fala assim, não entendi. Você fala assim, nossa meu, eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. Aí vem aquela voz, meu, pede a conta, vai embora, pede demissão. Nossa meu, essa loja aqui me dá muita dor de cabeça, fecha. Por que você não fecha? Fecha a loja, volta, vai. Aí você fala assim, meu, mas quem é você? Satanás. Já viu aquele... Já viu o meme? Falou, nossa, é verdade, faz sentido. Fecha, vai embora. Oh, obrigado, irmão. Como é seu nome? Eu sou o diabo. Prazer. Às vezes as pessoas querem dar conselhos, mas a gente não tem certeza se elas querem muito o nosso bem, né? E aí a gente começa a seguir esse ditado que vocês conheceram hoje pela primeira vez, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Por quê? Porque essas verdades que eu brinquei aqui, são verdades às vezes quando a gente fala sobre conselhos humanos, mas não são verdade quando a gente fala sobre o conselho de Jesus, porque os conselhos humanos, eles são limitados pela nossa visão parcial das coisas, limitados pela nossa personalidade, limitados pela nossa compreensão da vida, pelos nossos preconceitos, e muitas vezes são limitados pelo pecado que a gente carrega. Então, às vezes a gente vai dar algum conselho e a gente acha que a gente está arrasando, mas na verdade esse conselho está todo sujo por esse monte de coisa que a gente carrega. Agora, o conselho de Jesus não, o conselho de Jesus é perfeito. O conselho de Jesus, ele invade o nosso coração porque ele conhece de fato quem nós somos. Jesus, ele é aquele que vê o quadro completo da nossa vida. Conselhos humanos são conselhos que enxergam hoje. O conselho de Jesus, ele vê o nosso passado, vê o nosso presente e já está lá no nosso futuro. Então a gente está falando, irmãos, aqui hoje sobre ouvir conselhos de quem entende as nossas emoções, de quem entende as necessidades mais profundas que a gente tem e oferece direção para a gente. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você tem uma televisão e aquela televisão ali da sala, ó, ela é uma televisão Samsung, tá bom? Pode ser qualquer marca, mas vou dar o exemplo da Samsung aqui. Aí você está lá assistindo um jogo de futebol, tal, muito legal, beleza. Aí, de repente, a televisão quebra. Você falou, ué, quebrou? Aí você, como um bom brasileiro, você vai lá dar umas pancadas na TV para ver se volta, porque tem coisa que volta com pancada, né? Pelo menos as fitas do Super Nintendo voltavam com um assopro e uma pancada no videogame. Hoje não pode mais fazer isso.
Aí a televisão quebrou, você deu uma pancada, ela não voltou. Aí a televisão é Samsung. Aí você pega o seu telefone e liga na Fiat. Você, tudo bem, é da Fiat? Então, é da assistência técnica da Fiat? É da assistência técnica. Beleza, a minha televisão quebrou. O cara falou assim, não entendi, moço. É minha televisão, ela quebrou. Mas sua televisão é da Fiat, por acaso? Falei assim, não, eu queria arrumar minha TV, vocês não conseguem arrumar minha TV? O que eles vão dizer? Eu falei, mano, primeiro, você é louco. Segundo, a Fiat faz carro. A gente não consegue consertar uma TV. A gente não faz ideia de como uma TV funciona. Como que a gente vai ajudar você a consertar uma TV se a gente fabrica carro? Significa que se você tem um problema na TV, você liga para quem conserta a TV, você não liga numa fábrica de carro. Por quê? Porque ninguém melhor que o Criador para determinar a solução dos problemas da sua criação. Ninguém melhor do que o seu Criador para determinar os problemas da criação. É a Samsung que vai dizer, o que aconteceu? Tem uma faixa? Essa faixa aí eu já sei o que é, pode levar na assistência que a gente vai arrumar. E quando você tem um problema no seu carro, você leva na concessionária do seu carro. A pergunta que eu faço então é, por que constantemente a gente anda tão afastado dos conselhos do Senhor sobre nós? Se a gente sabe que só Jesus tem conselhos de liberdade, conselhos de paz, conselhos de transformação, se nós sabemos que Deus é o nosso Criador, por que buscamos conselhos em outros lugares antes de corrermos para o Senhor? Já viu conselho de gente perto de você que diz assim, cuida da sua vida, não ajuda mais sua família não ajuda mais ninguém, vai viver sozinho. Ou alguém que diz assim para você, você nasceu para ser feliz, se você está passando dificuldade lá, pula fora, abandona esse casamento, sai daí, vai viver. Por mais, entre aspas, inofensivos que esses conselhos pareçam, a gente sabe que normalmente esses conselhos não vêm do Senhor. Irmãos, a gente tem muito a perder quando nós ouvimos conselhos errados. Muito. Todos nós temos alguma história para contar de algum conselho errado que a gente ouviu, porque alguém disse assim, eu tenho um negócio ali, rende 4% ao mês. Você fala, 4% ao mês? E se você colocar um pouquinho mais, eu consigo fazer render até 5%. Você fala assim, tá agora, o que eu faço? Toma todo o meu dinheiro. Aí a pessoa, de repente, então sabe como é? Que não dá para você tirar agora, você só vai conseguir tirar quando Jesus voltar. Você fala assim, mas como assim quando Jesus voltar? Eu não sei quando ele vai voltar. Eu falei, então, é isso mesmo. Conselhos errados destroem casamentos. Conselhos errados acabam com famílias. Conselhos errados destroem amizades. Empresas vão à falência porque ouviram conselhos errados. Ministérios terminam porque ouviram conselhos errados. Significa que o fim é muito trágico quando nós damos mais atenção a conselhos humanos do que à voz do Senhor. Eu fico imaginando, Raquel, se Jesus fosse ouvir conselho de todas as pessoas que passavam por ele. Esse é um problema também, a gente fala dele daqui a pouco. Nem anotei, mas a gente vai falar. Aí Pedro chegou para Jesus um dia, e eu trouxe essa cena aqui na versão da mensagem para a gente ler, porque é uma versão mais forte que as outras. Mateus 16, olha só, versículo 21. Jesus foi direto ao assunto com os discípulos. É inevitável que eu vá para Jerusalém e que eu sofra muito na mão dos judeus, dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos estudiosos da lei. O que Jesus falou? É inevitável. Será uma tortura. No final, eles vão me matar. Depois, no terceiro dia, eu ressuscitarei. Tem um plano de Jesus aqui. Ele sabe do que ele está falando. Aí vem o Pedro, o emocionado. Mas Pedro não quis saber disso. Ele o interrompeu e disse, misericórdia, Senhor. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Mas Jesus não deixou passar por menos. Não deixou por menos e disse, sai da minha frente, Satanás. Você está me fazendo tropeçar, você não entende como Deus trabalha. Você está se fixando apenas no ponto de vista humano e não no ponto de vista de Deus. Esse é o mesmo Pedro que lá em Atos ele vai pregar a primeira vez e 5.000 pessoas vão se converter. É o mesmo Pedro. Atrapalhado. Mas sabe o que essa cena nos ensina? Tome muito cuidado, porque tem gente que quer ajudar, até com boas intenções, mas está sendo usado pelo diabo para te tirar do propósito que Deus tem para a sua vida. Pastor, isso é muito forte, é forte mesmo, mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O Pedro chega para ajudar Jesus. Alguém duvida que o Pedro estava interessado em manter Jesus vivo? Porque o Lucas fala para mim assim,
pastor, eu vou ali, ó, só que quando eu chegar lá, meu chicote vai estralar, os caras vão me matar, vão me crucificar. Falei, então, é uma coisa simples, não vai para lá, vai para o outro lado. Por que você vai justamente para o lugar que vão te matar? Não. Então, o meu conselho para você é, não vai. Aí Jesus disse para Pedro, afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque você está sendo usado como um adversário para o propósito de Deus para a minha vida. Tem gente que na melhor das boas intenções vai te trazer conselhos e vai parecer bonitinho na hora, porque as pessoas querem te ajudar, mas o conselho vem do diabo. Quem sabe a gente está vivendo dias assim. E aí no momento de indecisão, tem a tentação que a gente tem de sempre ouvir gente que se parece com a gente. Gente que vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Irmãos, é dia da gente se libertar disso também. 2025 está chegando. Comece a ouvir mais as pessoas que falam contra você. Comece a ouvir mais as pessoas que vão te dar um conselho que talvez não seja o que você quer ouvir. Nossa, o meu sonho é parcelar um carro de 500 mil reais em 500 parcelas de R$1.000. Aí a pessoa fala assim, nossa, seu sonho é bem elevado, mas você não acha que seria melhor começar com um de 50? Ah, esse cara vem do diabo para falar. Não, às vezes é justamente de Deus, ele só está falando contra a sua vontade. É por isso que em momentos de indecisão, nós precisamos levar as nossas dúvidas ao Senhor, buscar as respostas na palavra. É tempo, irmãos, da gente confiar um pouco mais na sabedoria de Jesus, na palavra do Senhor, na nossa comunhão com o Espírito Santo. Você está andando na rua, tem uma importante decisão para tomar, peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, o Senhor habita dentro de mim, me ajuda a tomar as melhores decisões. Tem uma coisa que a gente nunca vai conseguir justificar para Deus. A nossa geração não, talvez a dos nossos pais, dos nossos avós, talvez consiga, a gente não. A dificuldade de encontrar as respostas na Bíblia. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai, nossa, era o xodó dele. Ele tinha uma Bíblia que tinha, eu não sei nem explicar, nem sei se existe ainda. Aquelas Bíblias que já tinham as marcações assim afundadas, então tinha lá Gênesis, Êxodo e Levítico. Aí você via só as iniciais, você colocava o dedo lá e virava, caía certinho. Vocês já viram isso? A gente está ficando velho, né? Aí estava tudo lá. Para encontrar uma resposta na palavra de Deus, ou você ia pelo pastor mesmo, que ele passou um tempão estudando, ou você ia caçar, ia estudar, porque não tinha internet para você jogar. Você tinha que ir para a biblioteca. Sabe o que é biblioteca? Era a biblioteca, a gente ia para a biblioteca. Então, aí tinha uma pequena desculpa para dizer, puxa, eu pisei na bola aqui, mas é porque até eu encontrar, olha o trabalhão que ia dar, né? Agora não dá mais. Porque agora você tem um negócio que chama ChatGPT. Se você não conhece, Deus está fazendo você conhecer hoje aqui. Aí você vai jogar lá no ChatGPT. Estou passando uma dificuldade financeira e preciso de textos bíblicos que falem sobre isso, porque eu preciso melhorar a minha vida financeira, preciso dos conselhos do Senhor. Então me traga 56 textos bíblicos que falem sobre melhoria financeira. Sabe o que o ChatGPT vai falar? Olá, meu irmão, tudo bem? Eu passo o Senhor. Vou te trazer aqui todos os textos bíblicos para você. E ele vai trazer 1, 2, 3, 4, ainda vai terminar dizendo assim, que Deus te ajude a sair dessa situação financeira. Aí você fala assim, olha como esse ChatGPT é evangélico, né? Então não tem mais desculpa, não dá. Você está passando crise no casamento? É fácil a gente conseguir encontrar os textos bíblicos. Pastor, mas o melhor dos mundos era eu ler a Bíblia. Mas você vai ler a Bíblia, você só vai pegar e você vai ter os lugares mais assertivos para ir. O melhor dos mundos é que você lesse a Bíblia todo dia e nem precisava de ChatGPT, está tudo certo. Mas a gente não tem mais essa desculpa. Está passando por crise, nós somos a geração da tecnologia, a gente consegue encontrar os textos bíblicos com muita facilidade. É tempo da gente confiar na sabedoria da palavra de Deus. É tempo da gente ser guiado por aquilo que Deus espera de nós. Por quê? Porque a sabedoria dele é divina. Ele é um maravilhoso conselheiro e ele não é um maravilhoso conselheiro à toa. Eu oro para que a gente seja mais guiado hoje pela sabedoria do céu, que vem do maravilhoso conselheiro, e menos pela nossa sabedoria. Se tem uma importante decisão para tomar essa semana, tome em oração. Tome na busca pelo Senhor. Eu estava conversando agora há pouco, né, com o Oswaldo. Antigamente a gente subia mais um monte. Não estou dizendo que você tem que sair daqui, o pastor falou para subir um monte. Não, não tem. Mas, sabe, a gente tinha uma intensidade diferente. A gente ia para cima diferente. Talvez agora é hora de você fechar um propósito com Deus até o final do ano, de buscar o Senhor como você nunca buscou, para ouvir como você nunca ouviu, para receber conselhos que você nunca recebeu, em nome de Jesus.
Porque a primeira coisa que Jesus faz é que ele nos guia com sabedoria do céu. E a segunda é que Jesus nos cura das nossas crises emocionais. Quando eu comecei a pensar, nesse texto sobre conselho, sobre conselheiros, eu pensei que o conselheiro para mim é sempre aquela pessoa que é conhecida por trazer a palavra certa na hora certa, sabe? Normalmente a gente procura gente que é mais sábio do que a gente. Agora, nem mesmo o mais experiente conselheiro humano é capaz de conhecer profundamente as dores e as crises que surgem na nossa alma. Ninguém é capaz, mas Jesus é. Eu fiz uma pesquisa rápida enquanto eu preparava esse sermão. Eu não sei se você sabe, mas nós somos uma geração muito marcada por crises emocionais. E todos nós experimentamos elas em algum momento da vida. Os mais fortes emocionalmente enfrentam também, os mais frágeis enfrentam também, todos nós. Depressão, ansiedade, solidão, exaustão emocional. Em algum momento a gente vai se sentir em algum desses caminhos. O Brasil, ele lidera o ranking mundial de casos de ansiedade. Você sabia disso? Pode juntar todos os países do mundo. O Brasil está em primeiro no ranking de ansiedade. Aproximadamente 6% da nossa população sofre com depressão. Ou seja, crises emocionais fazem parte do dia a dia do brasileiro. Numa comunidade como essa, é bem provável que uma parte de nós, sei lá, 30% de nós aqui, a gente esteja lutando com algum tipo dessas crises. E é natural, irmãos, que no meio dessas lutas a gente se apegue também ao auxílio de outras pessoas, porque ninguém nasceu para viver sozinho. Tá tudo certo, a gente tem que buscar mesmo, temos que ter amizades espirituais, você tem que ter um bom psicólogo, um bom terapeuta, tá tudo em paz. Agora, a impressão que eu tenho é que a gente normalmente vai primeiro para esses caminhos e depois para procurar o Senhor que sabe como resolver. Porque nenhuma cura é tão completa quanto a que a gente encontra no maravilhoso conselheiro. Nenhuma cura na alma é tão completa quanto aquela que Deus é capaz de fazer. Porque, ouça isso, Jesus não só entende as nossas crises, mas Ele nos encontra nelas. Não é que Jesus ouve falar, Ele fala assim, isso aí eu já ouvi dizer alguma vez de alguém que passou por uma crise de pânico. Não, Jesus Ele sabe por experiência, Ele conhece, por quê? Porque foi Ele que nos criou. Ele não é apenas um bom ouvinte, ou alguém que tem agenda disponível para entrar com a gente numa sala de Zoom uma vez por semana. Ele está no meio da crise com a gente, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente como a gente se sente. É por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai trazer um lembrete para nós, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas pelo contrário, nós temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Significa que Deus sabe como a gente se sente. Lembra lá no começo da pregação, quando eu falei que a gente não aceita conselho porque as pessoas não sabem como a gente se sente? Porque a gente olha e fala assim, essa pessoa não faz ideia do que eu estou passando. Com Jesus é diferente. Não temos esse problema com Ele, porque Ele entende as nossas lutas. Por quê? Porque Ele viveu as nossas lutas. Ele sentiu o peso da tristeza. Lá no Getsemane, quando Ele disse o seguinte, Mateus 26:38, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Foi Jesus que disse. Ei, você entrou aqui triste hoje, Jesus sabe como você se sente. É o mesmo Jesus que chorou com a Marta e com a Maria na morte do Lázaro. É Ele que nos acolhe nos nossos momentos de maior dor. Ei, você entrou aqui depressivo, Jesus te entende, Jesus te acolhe. Você entrou aqui ansioso, Jesus te entende, Jesus te acolhe. Pastor, estou passando a minha maior crise existencial da história. Jesus te entende, Jesus te acolhe. Você está preocupado, está desanimado, está abatido, está pensando em se matar. Jesus te entende, Jesus te acolhe. Por quê? Porque Ele sabe exatamente como cuidar do seu coração. Ele não é um Deus distante, Ele não é alguém que está afastado dos nossos problemas, não, Ele está com a gente lá. A única coisa que a gente tem que fazer é permitir que o Senhor trabalhe no nosso coração. O que a gente tem que fazer é entregar as nossas ansiedades primeiro para Ele. Eu fico pensando, pastor Marquinhos, lá no exemplo da TV, aí a televisão quebra, a gente fala assim, não, primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu tentar abrir. A gente vai e mexe, a gente não consegue. Mas eu tenho o fulano é muito bom com essas coisas. Aí ele vai lá e mexe, não consegue.
Aí o que vai acontecendo? Só vai piorando. Porque o primeiro mexeu, zoou mais. O segundo mexeu, zoou mais. Não, deixa eu levar no meu primo, que o meu primo, ele estraga de novo. A não ser que seu primo seja o Tiago. O Tiago é muito bom em arrumar as coisas. Eu já falei isso para vocês. Uma vez o Tiago quebrou uma televisão dele, pergunta para ele depois. Ele colocou, eu não sei nem o que foi, colocou dentro do forno uma peça da televisão. Eu cheguei na casa dele e falei, mano, que raios que você está cozinhando? Ele falou, não, é que eu coloquei no forno porque vai arrumar não sei o que lá. Eu falei, mano, acabou. Agora acabou mesmo, o mundo. Aí ele tirou a peça e funcionou. Então, só com o Tiago que isso aqui que eu estou falando funciona, tá bom? O resto, ninguém vai funcionar. Mas aí, o primeiro mexeu, o segundo mexeu, o terceiro mexeu, já piorou, já machucou mais, já chateou mais, aí a gente vai para Jesus. Algo que a gente poderia ter resolvido com muito mais facilidade, mas aí a gente piorou a situação, e aí agora a gente vai para Jesus. Não faça isso. Entregue o seu caminho ao Senhor, como o salmista disse, confie nele e o mais ele vai fazer. Que o nosso primeiro caminho, que a nossa primeira decisão seja buscar a presença do Senhor. Porque a cura emocional começa quando a gente leva as nossas dores a Jesus. Esse é o convite que ele faz para nós. Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado porque você está tentando resolver os seus problemas, você está pedindo ajuda para muita gente, você está lendo livro de autoajuda, mas o que está te faltando é a ajuda do alto, é a ajuda do Senhor sobre a sua vida. Para de tentar resolver no ambiente terreno. Vai para o lugar da oração, vai para a leitura da palavra, vai buscar a face do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer com essa situação? Ilumina o meu entendimento, me dá razão aqui, abre os meus olhos. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ignorar as dificuldades, não, mas a gente tem que confiar que Ele está com a gente em cada lágrima, guiando a gente para um lugar de paz e restauração. Quero fechar esse sermão fazendo algumas perguntas para a gente. Primeira pergunta: em que área da sua vida você precisa buscar mais conselhos do Senhor? Qual é a área que você está sofrendo, dando murro em ponta de faca? E você poderia estar muito melhor se você já tivesse ido buscar um conselho de Jesus. Eu sei que eu já falei muitas vezes desse livro, mas esse livro é muito bom. Existe um livro que chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Talvez é hora da gente perguntar isso, para ter um 2025 melhor. O que Jesus faria no meu lugar? Antes de tomar conselho com os meus amigos, antes de pedir emprestado dos outros, não, o que Jesus faria aqui no meu lugar? Qual é a decisão mais sensata? Como que Jesus reagiria a essa situação? Então, em que área da sua vida você precisa buscar mais conselhos de Jesus? É na área financeira? É na área emocional? É no seu casamento? É no seu ministério? Eu não sei, é na criação do seu filho? Segunda pergunta que eu quero fazer: quais são as dores que a gente ainda carrega sozinho e que a gente não deveria mais carregar? Se Jesus está dizendo, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer alívio para vocês. Quais são as dores que a gente está carregando sozinho? Hoje é dia, irmãos, da gente fechar o ano seguindo os conselhos de Jesus. Você tem uma importante decisão para tomar essa semana, vai para a palavra. Alguém um dia disse, eu não lembro quem foi, mas foi um importante teólogo aí, que ele disse que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E talvez, Paty, a gente está tentando ler o jornal de amanhã, e está faltando a gente ir para a palavra do Senhor, que já respondeu às nossas crises. A Bíblia responde os ansiosos, a Bíblia responde os depressivos, a Bíblia responde os casamentos em crise, a Bíblia responde as crises existenciais, a Bíblia responde. Agora é hora da gente ir atrás dos conselhos de Jesus. Porque eu quero terminar como eu comecei, ele não é maravilhoso conselheiro à toa. Mais do que conselhos de gente que conhece de política, de gente que conhece de estratégia de guerra. Dia da gente buscar os conselhos de Jesus. 2025 pode se tornar o ano mais especial da nossa vida. Mas para que isso aconteça, a gente tem que começar a decidir ouvir mais a voz do Senhor. Ouvir mais a voz do Senhor. Eu fecho dizendo que eu sigo algumas páginas da internet
E eu sigo uma página específica de um cara que ele fala muito sobre pessoas que são enganadas dentro das igrejas, gente que sofre dentro das igrejas. Eu fiz um comentário lá e aí eu disse assim, olhando para tudo isso, os pastores teriam muito mais dificuldade de enganar as pessoas se elas se tornassem responsáveis pelo seu crescimento. A Bíblia diz que os bereanos, eles eram assim. Os bereanos, sabe o que eles fariam? Eu terminaria a minha palavra, eles chegariam em casa, eles iam abrir a Bíblia, e eles iam pegar pedaço por pedaço do meu sermão para ver se faz sentido. Eu acho que é ano esse que vai entrar, da gente assumir a responsabilidade pelo nosso crescimento, sabe? Da gente começar a buscar as nossas respostas. Eu sei da minha função. Os pastores que estão aqui sabem das suas funções. A gente está aqui para pastorear, a gente está aqui para aconselhar, a gente está aqui para direcionar. Mas lembra do exemplo que eu dei alguns domingos atrás? O meu papel é apertar um interruptor, a luz acende e aí a gente consegue enxergar um pouco melhor. Mas no final, de quem é a decisão? Oro para que cada um de nós descubra esse Deus que é maravilhoso conselheiro. Desculpa ser repetitivo, você tem alguma decisão importante para tomar? Busque a face do Senhor. Peça ao Espírito Santo direção. Peça a Ele um bom conselho. E eu tenho certeza de que Ele vai iluminar o seu caminho. A mesma luz que surgiu para Isaías, como eu li, dizendo que uma luz, cadê? Está aqui, ó. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Essa mesma luz, eu creio que vai iluminar o nosso caminho, e aí a gente vai ter um contato muito maior com o maravilhoso conselheiro, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero orar por esse final de ano. Ainda temos alguns outros encontros, mas acho que todo domingo agora é um domingo para consagrarmos ao Senhor o ano que está chegando. Feche seus olhos aí onde você está, por favor. Senhor, muito obrigado pela história de Isaías, obrigado pela vida desse homem, mas principalmente obrigado porque hoje conhecemos um pouco mais sobre o Senhor, que é um maravilhoso conselheiro, aquele bebê que nasceu ali em Belém, aquele bebê que foi crescendo na graça e no conhecimento, mas aquele bebê que era esse menino que nos nasceu, que foi chamado e é chamado e será chamado de maravilhoso conselheiro. Pai, nos rendemos nessa manhã a seguir a direção dos teus conselhos. Nos rendemos, ainda que os teus conselhos sejam diferentes daquilo que a gente deseja, mas nos rendemos aqui, Pai, nos rendemos ao Senhor. A única coisa que a gente pede é nos dê clareza da sua vontade, abre os nossos olhos para que a gente consiga entender os teus caminhos, em nome de Jesus, e que o Senhor direcione o nosso futuro para o lugar onde o Senhor espera que a gente esteja. A Ti, Senhor, a nossa gratidão para sempre, em nome de Jesus, amém e amém.